Oi, gente, tudo bem? Vim trazer mais um vídeo pra vocês. Eu prometi que eu ia seguir o cronograma segunda e quarta, gente, mas é uma loucura, a vida é muito doida. Mas a gente segue aí tentando. Hoje eu tô gravando vídeo na segunda-feira, já não teve vídeo segunda-feira. Mas enfim, né? A gente é que nem o baixo. A gente cai, mas sempre levanta e não ganha nada, mas continua levantando. Enfim, gente, hoje eu não vou falar de química. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma coisa mais importante ainda. Eu falar isso porque é realmente muito importante. Vou falar com vocês sobre como se organizar para estudar. Gente, a escola não ensina a gente a estudar. A escola mal ensina mal ensina conteúdo pra gente, né? Então, a primeira coisa, você tem que descobrir qual é o seu método de estudo, qual é o método que mais funciona para você, tá? Isso são estratégias muito importantes porque, gente, o vestibular, ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona. Então, não ganha uma maratona quem sai correndo mais rápido, e sim quem corre com mais inteligência, quem poupa energia. E quem poupa energia e quem faz as coisas com mais eficiência. Então, é isso que a gente tem que tentar fazer. A gente tem que tentar sempre otimizar o nosso tempo, beleza? Então, eu vou falar com vocês sobre 3 coisas. 3/4, porque uma meio que tá dentro da outra, enfim. Eu vou falar com vocês sobre o método de Feynman. Vai sair um post também com tudo isso simplificado no Instagram, então já me segue lá, tá aparecendo aqui em algum lugar. Vou falar com vocês sobre o método de Feynman, vou falar com vocês sobre o método Pomodoro, vou falar com vocês sobre o método das divisões espaçadas. E um plus é como vocês se organizarem para estudar, tá? Então vai ter uma parte que vai ser gravada na tela do meu computador, que sou eu mostrando para vocês como vocês vão fazer as divisões espaçadas, o Pomodoro e a organização. Mas a gente vai falar aqui tete a tete. Você sabia que tete a tete é uma expressão que vem do francês? Porque teto é cabeça. Então, no sommes-ci, tete a tete. A gente tá aqui, tipo, cara a cara. Enfim, né? O meu método preferido, ainda mais eu sou suspeita, né? Eu sou professora, então é o método de Feynman. Por quê? O método de Feynman mostra e diz que a gente aprende muito mais ensinando. Então, e isso é maravilhoso você fazer com os seus amigos. Eu sei que nesse momento a maioria das atividades estão sendo à distância. Se você é meu aluno, a gente está tendo essa relação aluno-estudante à distância. Talvez eu não tenha visto seu rosto porque você não liga a porra da câmera, embora eu peça. Mas enfim, momento de desabafo aqui da professora. É muito importante que a gente faça conexões, porque vai ter dia que você vai querer desistir e é o seu amigo que não vai deixar você desistir. É muito importante fazer alianças no vestibular. Então, o que você vai fazer? Com esse grupinho, vocês vão marcar um dia e vocês vão se dividir. A gente vai estudar... tremeu a câmera, desculpa. Vocês vão estudar método de separação de mistura. Eu tô dando esse exemplo o vídeo inteiro, porque é só que vem na minha cabeça. Então, cada um vai... eu vou estudar como separar a mistura, você vai estudar como separar a solução, e ok. E aí, a questão do método de Feynman é que você dê uma aula sobre o assunto, porque assim você vai perceber a parte que você não domina, a parte que você não entendeu nada, a parte que você não soube explicar. Se você não sabe explicar é porque você não sabe. Você pode não ser didático, é outra coisa, mas você saber o conceito, sabe? E se você fizer isso com os seus amigos, além de você tá ajudando os seus amigos porque você tá dando uma aula para eles sobre aquele assunto, B, eles vão poder te ajudar porque eles vão falar, olha, quando você falou sobre essa parte do conteúdo, você não estava tão seguro. E C, você vai criar essa aliança, você vai criar esse momento em que todos vocês vão estar juntos estudando aquilo. Se você for um lobo solitário, também tem como você fazer sozinho. Simplesmente você vai estudar e aí, num dia que você for revisar aquele assunto e tal, eu vou falar sobre isso lá quando a gente estiver falando de revisão de passado. Vamos supor que naquele dia você vai revisar usando Feynman, você vai dar uma aula para si mesmo, sozinho. Eu vou falar sobre o método de separação de mistura, então o que é mistura, o que é solução, babá. Só que assim, eu acho que não tem muita graça, sabe? Uma coisa que é bom fazer, se você for fazer sozinho, é você ter o seu resuminho ou caderno, ou enfim, o material teórico à mão e você saber a ordem daquele material. Então, por exemplo, a primeira parte fala sobre a diferença entre mistura e solução. Então, você não olha para o papel e aí você fala para si mesmo, né? Tá dando aula sozinho. A mistura é essa, essa e essa.
mesmo microscopicamente quando eu não consigo reconhecer outra fase, então é uma solução, né? E aí você descobre aquela parte, descobre no sentido de uncover, de tirar a cobertura, né? E ver se tá certo. Se tiver certo, ok, segue pro próximo tópico. Se tiver errado, aí você já para ali mesmo. E esse é o método de Feynman. O método de Pomodoro é uma coisa muito simples mesmo, mas é muito efetiva. Porque às vezes a gente acorda naquele pico, tipo, nossa, hoje eu vou estudar muito, vou passar 5 horas estudando. Gente, o nosso cérebro não consegue permanecer focado na mesma atividade durante tanto tempo assim. É desumano você fazer isso com você mesmo, sabe? E além do mais, quando você coloca um alvo assim, nossa, eu quero estudar 3 horas esse assunto, você fica naquela, meu Deus, o tempo não passa. Meu Deus, eu olhei há 5 minutos atrás e só passou 1 minuto, sabe? Então, o método de Pomodoro vem pra meio que tirar essa ansiedade. É muito simples. É simplesmente você pegar o seu celular, colocar 30 minutos, ou 25, ou o tempo que você quiser, na verdade, e você estudar durante aquele tempo. E você não vai ter ansiedade de, nossa, falta quanto, porque você sabe que quando acabar, o timer vai estourar. Entendeu? Você vai ouvir. E o segredo é você nunca colocar períodos muito longos, como por exemplo 1 hora. Coloque 25 minutos, coloque 30 minutos. O que eu sempre recomendo, o método original Pomodoro é colocar 30 minutos. O que eu recomendo é, coloque 25 minutos, tire uma pausa de 5 minutos e faça mais 25. E vá fazendo assim. Você pode estudar 5 horas dessa maneira, sabe? Mas tem um aplicativo, o Forest, que eu acho muito legal, porque você coloca o timer lá do tempo que você quer estudar, e aí, assim, eu, pelo menos, eu tenho muita dificuldade em não mexer no celular enquanto eu tô estudando, né, e aí você deixa o celular lá, e aí fica crescendo uma plantinha virtual, né, e se você for estudando, não mexer no celular naquele tempo que você deveria estar estudando, a plantinha vai crescer. Se você pegar o celular, se você, né, não estudar, aí a plantinha não vai crescer. Então eu acho que é um estímulozinho a mais, é uma coisa bobinha, você não precisa baixar, você pode só colocar o timer do seu celular, mas eu acho que não custa nada tentar, né? E o terceiro método, que é o método mais, assim, científico, digamos assim, eu adoro porque envolve neurociência. A câmera tremeu de novo, desculpa, é porque eu tô fazendo assim, ó, aqui, eu fudi tudo aqui. Enfim, é o método das revisões passadas. Esse método é baseado na curva de esquecimento. Então, basicamente, o que acontece? Quando você aprende uma coisa, aquilo está na sua memória de curto prazo. Só que imagina que se todas as informações que a gente aprendesse fossem convertidas em memória de longo prazo, não ia ter espaço, literalmente, no nosso cérebro para tal, né? Então, ocorre uma seleção. O que o seu cérebro julga importante para você, para sua sobrevivência, ele converte para uma memória de longo prazo. O que não é importante, você simplesmente esquece em mais ou menos 3 dias, 1 semana e tal. Então, por que é muito mais fácil você lembrar uma letra de uma música, né? Tem sempre isso mesmo. Eu lembro 300 letras de músicas, mas eu não aprendo a matéria. Porque a letra de música é importante para você. Tem um significado emocional, sabe? Por isso que o ensinar e o aprender deve sempre ser um processo que envolva uma relação emocional. Porque a partir do momento que você... Temos uma visita. Olá. Tô gravando. Quer aparecer no vídeo? Tá. Dá oi. Oi. Tá bom. Enfim, então quando ocorre afeto no processo educacional, no processo de ensino-aprendizagem, você aprende muito mais facilmente, o professor também. Mas não era esse o foco do vídeo. O foco do vídeo é que você viu aquele conteúdo que você acha chato, bababá, mas você precisa converter aquilo de memória de curto prazo em memória de longo prazo. Como você vai fazer isso? Você vai fazer isso estimulando o seu cérebro constantemente com aquele mesmo conteúdo. Porque aí o seu cérebro vai entender, se eu estou vendo isso, se eu estou sendo estimulado com isso tantas vezes, repetidamente, isso deve ter uma relevância. E aí isso vai ser convertido para uma memória de longo prazo. E aí entram as revisões passadas e os flashcards, que foi meio que um plus, assim. Gente, flashcard no Anki é uma coisa sensacional, eu tô falando sério. Faz com que a gente lembre de coisas, assim, que a gente não lembraria de outra forma. Você pode usar outras plataformas para fazer
os flashcards, mas o Anki é mais efetiva porque ele sozinho, pelo software, ele calcula, tipo assim, ela teve dificuldade nessa aqui, então essa tem que nesse flashcard, esse flashcard tem que aparecer mais, sabe? Então é muito legal mesmo. E tem o Anki também versão para celular, caso você não tenha computador. Beleza? E é isso. Agora vamos para a demonstração. Gente, então, o primeiro método que eu vou falar com vocês é dos flashcards, que acaba entrando um pouco também no método das revisões passadas, porque eu vou explicar o funcionamento do Anki quando ele estiver aberto. Então, o programa que a gente vai utilizar é o Anki, que é esse aqui, o link vai estar na descrição para vocês baixarem. Tem um canal de estudos chamado Hey Debbie, que ela já falou do Anki também, ela faz faculdade de medicina e ela comentou em um vídeo, um study vlog, como ajuda ela a lembrar, tipo, a ter valores de referência, assim. Tem um outro canal também que eu esqueci agora, que falou sobre o Anki. E a Vicky Bayó, que eu já falei várias vezes, né, nesse vídeo, ela fala muito do método das revisões passadas. E o Anki vai entrar dentro disso. Então vamos lá, vamos abrir o aplicativo. Eu vou ensinar vocês a montar um deck de flashcards, como se fosse uma pasta, tá? Aí depois que você clica, você tem que rezar para que o seu computador não dê pau, para que abra o programa. Abriu. Aqui deve estar tampado porque é o nome dos meus alunos lá da empresa. Eu conheci esse aplicativo através da empresa que eu trabalho, que eu dou aula. A gente usa para ensinar vocabulário para as crianças, é bem legal. Então você vem aqui em Add e aí você vai colocar o nome da matéria que você quer. Vou colocar Química 1, é porque eu já tenho outro de Química. Aí você vai clicar e vai estar vazio, não vai ter nada. Deixa eu esperar aparecer aqui, tem que aparecer. Vai estar assim, não vai ter nada. Aí você vai clicar em Add de novo. Vamos esperar um pouquinho, paciência com o meu computador. É um senhor de idade. Pronto. Aí aqui, ó, aqui é a parte da frente, o que vai estar no seu flashcard, a pergunta. E aqui é a parte de trás, qual é a resposta. Então, primeira pergunta. Qual é a função do catalisador? Faz conta que tá certo, tá, gente? Não, vou deixar certinho. Aí a resposta: aumentar a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação. Ok. Aí você clica em Add de novo. Aí agora você pode adicionar outro. Vamos pensar em uma pergunta. Qual é o processo de separação de misturas indicado para uma solução acetona água 80%? Opa, 80%. Resposta: destilação fracionada. E aí você segue adicionando, beleza? Vamos fazer aqui uns 10 e eu vou acelerar o vídeo. Qual a diferença entre destilação simples e fracionada? A ação da coluna de fracionamento que retém os vapores mais densos. E aí, uma coisa interessante é que você pode também fazer por alternativas. Mas é bom você lembrar que esses cartões vão estar sempre se repetindo, tá? E por isso que entra no método das revisões passadas. Então, vamos pensar... imagina que tem uma questão aqui, tá? Uma questão difícil. Aí você pode colocar letra A, resposta, letra B, resposta, letra C, resposta. E aí você coloca qual é a resposta. Vamos supor letra C. Eu não acho isso aqui tão benéfico assim pelo seguinte, porque esse cartão vai se repetir, vai ter uma hora que você vai estar, é aquela pergunta, a resposta é letra C, entendeu?
Enfim, mas aí você vai vir em Add, e aí quando você tiver terminado, você vai vir em Close. Tá terminando de editar. Pronto. Aí, ó, isso aqui é importante. Você vem aqui em configurações, opções. Quantas revisões você pode fazer por dia? Coloca 20 no máximo, tá? Dependendo do dia, pode ser 12. Quantos novos cartões você quer ver por dia? Não coloca 20, coloca, sei lá, 5 no máximo, tá? Eu sei que aqui no caso a gente tem poucos cartões, porque eu fiquei sem paciência de fazer. Mas imagine uma situação em que você fez vários e vários cartões. O que eu recomendo que vocês façam? Assim que vocês estudarem um assunto, vocês façam os flashcards sobre isso, entendeu? Porque aí vocês vão estar com o assunto ali na mão, com os resumos e tal. E aí vocês vão poder ficar durante vários dias estudando isso. Eu recomendo que por dia vocês estudem 20 minutos de cada matéria, ou dividem em 2 blocos e tal, bloco A e bloco B, e bloco A em um dia e bloco B em outro. Mas que vocês estudem sempre 20 minutos por dia, somente já é o suficiente. Aí aqui vocês podem dar um nome também, eu esqueci de falar isso. Mas enfim, estudar agora. Aí, ó, qual é a função do catalisador? Aí vamos supor que você teve que pensar muito, que você até chegou na resposta, mas você teve que pensar muito. Aí você clica em Again, tá? Porque vai aparecer de novo agora. Qual o processo de separação de misturas indicado para a destilação fracionada? Essa foi fácil para mim. Então, só clica em Good. Se você achar que está muito fácil, você pode clicar em Easy. O Easy, essa pergunta só vai voltar para você 4 dias depois. Esse é o grande diferencial do Anki em relação a você fazer um flashcard manual ou você usar o Quizlet, por exemplo, para fazer flashcard. Porque o Anki, ele percebe, eu não sei como, é até meio assustador pensar nisso, pelo algoritmo, então ele percebe os flashcards que você está tendo mais dificuldade e ele repete esses flashcards com mais frequência. Então vamos supor que essa aqui para mim está muito fácil. Qual a diferença entre destilação simples e fracionada? Essa aqui eu estou bem também. Essa aqui a resposta é a letra C. Foi fácil. Aí, ó, lembra aquela que eu não soube, que foi muito difícil? Qual é a função do catalisador? Apareceu aqui de novo. Aí se agora eu sei, aí eu clico em bom. Qual a destilação... Mesma coisa. Aí agora eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês. Vamos supor, ó, revisar os cartões esquecidos. Você esqueceu um, que foi aquele que a gente clicou no difícil. Ok. Estudar agora. Qual a função do catalisador? Beleza? E aí se você achou, se você soube a resposta, good. Aí... uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou sair nesse deck e vou entrar de novo. Aí. Entrei de novo. Ó, aqui. Lembra que tinha como você ver quantas você queria revisar por dia? Você pode mudar isso. De repente, naquele dia você não está com muito tempo, tá? E o número de novos cartões também. Aí, aqui, ó. Rename. Aí, eu vou colocar aqui. Química Geral 1, por exemplo. Aí vai aparecer ali. Aí você pode fazer subtópicos dentro do tópico da química, entendeu? É uma ferramenta muito legal para estudar, gente, de verdade. E ajuda você a decorar conceitos. Por exemplo, questões que envolvem cálculo, não tem jeito, tem que fazer questão. Agora, questões conceituais, que você primeiro tem que entender o conceito para depois você fazer as contas e tal, isso aqui é batata. Então, gente, isso que eu acabei de falar para vocês do Anki é para vocês terem um contato diário com conteúdo, né? Com conceitos, melhor dizendo. Mas como é que você vai revisar realmente com questão, com matéria, com tudo, né? E aí, a gente vai entrar no método das revisões passadas propriamente dito. Eu já deixei tudo aberto aqui porque o meu computador fica bem lento quando eu tô gravando. Então, ó, a gente vai entrar aqui no Instagram da Vitória Baiocchi. Ela acabou de se formar em medicina. Eu sigo ela há mais ou menos uns 6 meses. Ela é bem... inspiracional, assim, sabe? Mas não é aquela inspiração assim, blá, 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 sabe? Enfim, convido todos vocês a seguirem ela dá dicas de estudo e tal, então é muito legal. Enfim, aí você vai vir aqui no perfil dela e vai clicar nesse link aqui. Aí vai te direcionar pra cá.
Aí aqui tem um canal no YouTube dela, te convido a se inscrever também. Tem um guia de prescrições, que a gente não é médico, né? Eu não sou ainda. E tem o drive dela. Aí você vai clicar no drive dela. No drive dela, você vai clicar na pasta de controle de revisões. E aí você vai baixar essa tabela aqui, tá bom? Eu já baixei e abri aqui. Tá aqui aberta. E aí, como é que funciona? Você vai escrever aqui a aula que você teve. Então, por exemplo, o nosso primeiro conteúdo foi método de separação... Perdão, foi... Não, tá certo. A professora não sabe, muito bom. Foi método de separação de mistura. Então, você vai escrever aqui. Você leu a apostila? Apostila é um material teórico, né? Você deu uma estudada no material teórico? Sim ou não? Aí você vai marcar sim. Você fez questão? Sim ou não? Vai colocar. E quando foi essa data? E aí, quando que você vai fazer a sua primeira revisão? A primeira revisão a gente recomenda que seja... Eu recomendo, né? A gente, quem? Que você faça no dia seguinte ou 3 dias depois que você aprendeu o conteúdo, tá? Se você fizer no dia seguinte, a segunda revisão vai ser 3 dias depois. Entendeu? Se você fizer 3 dias depois, a segunda revisão vai ser uma semana. Uma semana depois que você teve o primeiro contato com o conteúdo. E aí aqui você vai colocar as datas. E isso é muito bom porque você já vai visualizar o que você tem que fazer. Você pode imprimir um para cada matéria. E fazendo isso, o que eu adicionaria? Eu colocaria meio que um anexo. Como você vai revisar? Então, por exemplo, a minha primeira revisão vai ser fazer um mapa mental. Assim, não precisa ser um mapa mental bonito, gente. Uma coisa que você entenda, tá? E ver o que eu lembro, assim, sem olhar para o livro, sem olhar para a questão, sem olhar para nada. E aí depois você vai conferir no livro. A minha segunda revisão vai ser fazer um resumo. A minha terceira revisão vai ser fazer um método de Feynman com os meus amigos. A minha quarta revisão vai ser fazer questão. Então, eu recomendo que você tenha uma outra folhinha ou atrás dessa para você escrever isso, né? Só que como eu sei que nem todo mundo tem impressora em casa, nem todo mundo tem condições de imprimir, vou ensinar vocês aqui uma rataria para vocês usarem pelo computador. Lembrando que todo esse material foi feito pela Vitória, tá? Não foi feito por mim. Então, você vai tirar um print disso aqui, vai vir no Paint e vai colar. Essa é a geração que não teve contato com o Paint. E aí você vai cortar direitinho, do tamanho que você quer. Pronto. E aí, aí você vai... Cadê? Caixa de texto. Aí vai escrever métodos... Aqui vai ter que abreviar, né? Separação. Mistura. Ok? Ok. Aí, pode vir até com um negocinho, né? Com pincel. Vamos desenhar? Vamos. Você leu... Não, esse aqui não. Esse pincel é horrível, Marja. Esse aqui. Eu li a apostila, professora. Eu não fiz questão... Aqui eu deveria ter feito um check, assim, né? Faz conta que tá bonito. Eu não fiz questão. Ok. E aí você coloca aqui qual foi o dia que você teve essa aula. Eu não lembro o dia que a gente teve, mas vamos colocar o dia que eu tô gravando esse vídeo, que foi dia 7... Que é dia 7/6. E aí você marca a sua primeira revisão. Eu vou revisar amanhã. Então, a sua primeira revisão vai ser 8/6. Beleza? E aí, obviamente, você não precisa planejar todas as revisões e não fica naquela noia também, tipo, nossa, eu tenho que cumprir tudo, se eu não cumprir, acabou, eu sou uma péssima estudante. Calma, a gente planeja e depois a gente replaneja, tá? Eu não acho necessário fazer 7 revisões e tal. Vai chegar um momento aqui que é legal você ver 1 mês depois 2 meses depois 3 meses depois, tá? Mas aí você pode estar pensando, poxa, mas eu só fiz esses 2 planejamentos e aí depois eu não vou poder editar mais? Claro que vai. Você vai vir aqui, arquivo, salvar como. Eu vou salvar na área de trabalho mesmo, tá? Vou salvar aqui como fora Bolsonaro. Pronto, salvei. Aí vamos lá. Cadê? Aqui, fora Bolsonaro. Achamos. Aí aqui tá, você só abriu, certo? Para você conferir. Ao invés de você abrir, você vai clicar com o botão da direita e vai em editar. Aí vai abrir no Paint de novo. Aí você pode fazer tudo o que você quiser de novo. Eu escrevi aqui uma outra coisa.
Agora ficou melhor. Aí eu li a apostila, eu fiz questão. Se você tiver habilidade manual que eu não tenho, você pode colocar a data assim também. A minha primeira revisão vai ser no dia 7/6. Entendeu? E aí você pode fazer isso para todas as matérias. Lembrando mais uma vez, quem elaborou essa tabela não fui eu, foi a Vitória. Ok? Aí se você quiser salvar essas modificações, você vai e salva. Tá? Mais uma coisa que eu quero apresentar para vocês é esse programa aqui, o Notion. O Notion é maravilhoso, é perfeito. Tem um aplicativo para o celular e o programa para o computador. Então você faz uma conta e você sincroniza as coisas. Se você colocar uma coisa no seu, uma informação no seu celular, você vai passar para cá também e vice-versa. Aí vamos esperar ele abrir. Eu deveria ter aberto antes. Mas enfim. Aqui tem como você anexar materiais, anexar listas de exercício, anexar livros. Nossa, tem como você fazer uma infinidade de coisas aqui no Notion. Sério, é um dos melhores programas que eu já conheci. E isso aqui vocês não podem ver. É coisa do meu IC. Mudar aqui. Tópicos, prova, Detran. Não, melhor. Que porra, SRLV. Eu passei na prova, tá? Ó, IFRJ. Aí eu fiz aqui uma pastinha só para IFRJ. 2020.1 é um período. Aí eu coloquei aqui todas as matérias. Eu vou dar um exemplo. Vamos adicionar coisas aqui em Química de Alimentos. Ó, aí você vai aqui no mais. E aí o que você quer? Você quer adicionar um texto, uma página. Uma página seria você adicionar uma subpágina dentro disso aqui. Né? Você pode adicionar um... Cadê? Uma tabela. Então eu vou criar um do zero aqui com vocês. Por que isso é importante? Ó, cronograma de estudos junho. Ok. Aí aqui você pode adicionar uma capa. Essa aqui. Ai, não, a outra tava tão mais bonita. Essa aqui, então. Tá. Você pode adicionar um ícone. Aqui, ó, você se graduando na formatura, escolher sua cor. Ok. Aí, o que você quer colocar aqui? Por exemplo, você pode colocar um calendário. Aí você sabe aqui o que você tem que fazer em cada dia, as aulas que você tem em cada dia. Eu acho bom você separar as informações. Então, por exemplo, o seu cronograma de revisões está lá na tabela da Vic Baioc. Mas o seu cronograma de estudos, como uma matéria que você vai ver pela primeira vez, você pode colocar em outro lugar. Ou então aqui você pode só colocar os seus afazeres, como você vai encaixar. Porque aqui, ó, eu acho que é muito legal porque você vai ter uma visão geral. Tipo, no dia 10, o que eu vou fazer no dia 10? Eu vou fazer isso, 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 isso. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui. Eu vou ao médico. Pronto. Não. Pronto. Vou ao médico. Eu vou... Vamos ver. Dar banho no meu peixe. E aí você vai ver se... E se no dia 10 você tinha uma revisão marcada para fazer? Você vai ver se vai dar tempo de você fazer ou não. Se não der, você já pode realocar para outro dia, entendeu? É por isso sempre bom você ter um cronograma das coisas que você tem que fazer. Eu aconselho que no domingo você dê uma olhada geral em como vai ser a sua semana. E aqui você pode adicionar várias outras coisas, ó. Por exemplo... tá. Vai até o infinito, entendi, desculpa. Beleza? Aí, por exemplo, vamos criar uma outra coisa aqui. Conteúdos a estudar UERJ 2021. Não sei se... Enfim, não sei. Aí, o que você quer coisar aqui? Aí, ó, você clica aqui no maisinho, aí você coloca uma to-do list. Aí, por exemplo, você tem que revisar respiração celular, você tem que revisar métodos de separação de mistura. Aí aqui, vamos supor
que você quer colocar uma observação. Coloca só um texto. Você pode falar assim, ó. ênfase na diferença entre destilação simples e fracionada. Tem post sobre isso lá no Instagram, tá? Nem foi de propósito que eu fiz isso, né? Entendeu? E aí você vai adicionando aqui o que você precisa estudar. Ou então aqui você pode usar o próprio Notion para ser meio que o seu caderno. Vamos criar uma outra página aqui, por exemplo. Química orgânica. Isso me dá até gastura. Orgânica. Aí, ó, coloca aula 1. E aí você coloca o que o seu professor falou, você coloca anotações, você pode colocar imagens com questões, você pode colocar links para páginas, por exemplo, o professor passou o link de uma lista de exercício, entendeu? Então, assim, eu acho que isso aqui é uma ferramenta incrível para você se organizar, ainda mais porque tem como você sincronizar com o seu celular também. O celular é uma coisa que a gente está sempre em mão. Ok, gente? Essa foi a parte de organização barra método das revisões espaçadas. E foi isso no vídeo de hoje, um vídeo com bastante informação. Eu espero muito que tenha ajudado você a ter uma ideia de como você vai se organizar para estudar para o vestibular desse ano. Eu espero muito que esse vídeo te ajude a passar, porque eu sei que eu acho que a maior dificuldade não é nem estudar no vestibular, é sim por onde começar, não deixar acumular matéria. Matéria vai acumular, tá, gente? Calma, não entra nessa noia. E é isso, gente. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de dar o joinha, compartilha esse vídeo, porque deu muito trabalho pra fazer. Eu fiz várias filmagens em vários lugares diferentes. E eu acho que tá um vídeo bem legal, modéstia à parte. Eu acho que tá bem informativo. Então, compartilha com alguém que tá precisando de organização para estudar. Pode ser um vestibulando, pode ser um graduando, pode ser um mestrando, enfim. Muitas pessoas têm dificuldade de estudar, eu inclusa. Então, é isso, gente. Tchau!